Vamos lá então, gente. O que seria essa topicalização? O que é isso, né? Então, topicalização é transformar o objeto do verbo em tópico principal e deslocar sua posição para frente da frase. Como assim? Então, gente, em vez de eu ficar aqui explicando para vocês, vamos direto ao exemplo que fica bem mais fácil entender, tá? Então, eu tenho aqui, ó, sashimi o taberu, como sashimi. E depois eu tenho sashimi wa taberu. O que seria a topicalização, né? Objeto do verbo. Como assim? Seria, gente, quando eu uso o, tá? Então, por exemplo, quando eu uso verbos, né, que usa a partícula o, que tem a partícula o aí, né, como complemento, né, para indicar daquilo que eu estou falando do verbo. Então, por exemplo, o objeto de comer, do verbo comer vai ser sempre alguma comida, assim como o objeto do beber vai ser sempre alguma bebida, e assim por diante. O que é fazer? Na prática, seria trocar o o por o a. É só isso. Né? Você fala, eu posso fazer isso? Pode, né? Só que daí, quando você faz isso, a nuance daquilo que está sendo falado vai ficar diferente, né? Então, por exemplo, quando eu falo sashimi o taberu, como sashimi, eu estou apenas descrevendo um fato, simples e puro, tá? Então, se alguém pergunta para você, você come sashimi? Ai, sashimi o taberu. Sim, como. Né? Você não está querendo dar destaque nenhum ao sashimi, ok? Agora, quando eu falo sashimi wa taberu, eu estou fazendo do sashimi o tópico principal, eu estou dando destaque, ênfase a ele. Então, por exemplo, em português, só para ficar um pouco mais clara essa diferença, né? Uma coisa é eu falar em português, gente, como sashimi. E outra coisa é falar, sashimi, eu como. Ou seja, eu como o sashimi. Outras coisas, né? Não. Ou, pelo menos, eu tô querendo só dar um destaque. Sashimi, eu como. Então, você está dando um destaque, uma ênfase para essa palavra, né? A pessoa, Pode quando a ser, gente. né? Pode ser, desculpa só interromper. Pode ser que a pergunta anterior tenha sido: você come sashimi e salada? A pessoa responde: sashimi wa taberu. Quanto ao sashimi, eu como. E aí fica até implícito que salada ela não come. Então tem um pouco a ver com o contexto, com o uso do a, né? Você tem um contexto maior fazendo parte da coisa toda. Porque você enfatiza uma coisa que talvez seja para destacar de outras que tenham sido mencionadas. Com o isso não existe. Exatamente, tem completamente a ver com o contexto. Por isso que na segunda parte da aula a gente vai ter as frases de exemplo, porque nessas frases, né, a gente vai destacar muito o contexto, gente. O contexto ele é super importante, tá? Para entender. Mas assim, como o Charles disse, eu poderia, né? A pessoa poderia ter me perguntado sobre sashimi salada, por exemplo, né? Sashimi tossarada, ou não sei, alguma outra coisa, ou poderia ser só o sashimi mesmo. Mas aí a diferença é que eu tô dando um destaque para isso, eu tô chamando a atenção pro sashimi. Em geral, é uma coisa positiva, né? Quando você fala, sashimi wa taberu, nossa, eu como. Você já tá dando a entender que você gosta, entendeu? Depois vamos fazer mais um exemplo, então. Tegami o kaku, né? Escrevo uma carta. Tegami wa kaku. A carta, vou escrever. Então aqui seria a mesma coisa, né? Se eu falo tegami o kaku, eu estou apenas descrevendo um fato, sem dar destaque a nenhum elemento dentro dessa frase. Agora, quando eu falo tegami wa kaku, eu estou falando a carta, então eu estou, né, chamando a atenção para a carta. Vou escrever, com certeza. Então, a carta, sobre a carta, quanto à carta, eu vou escrever, ok? Então, essa seria a topicalização. A gente vai ver mais alguns exemplos de topicalização, tá? Aqui, então, no próximo slide, a gente tem, né? Watashi wa kono pan o taberu. Eu vou comer este pão. Então, essa, né, é a frase comum, sem topicalização, né? O watashi wa é o tópico principal. Aí, na frase seguinte, eu posso falar, kono pan wa watashi wa tabemasu. Então, kono pan wa virou tópico principal, né? Este pão, ele não está mais com o, ele está com o a. E eu também desloco ele, em geral, lá para frente, para dar esse destaque mesmo, né? Que geralmente aquilo que eu falo em primeiro lugar é aquilo que tem maior importância, né? Aquilo que eu vou fazer algum comentário, alguma explicação, né? Então, quando eu falo este pão, né? Watashi wa tabemasu. Aqui tem dois wa, gente, é porque um é de topicalização e outro de contraste, tá? Mas assim que a gente terminar a topicalização, a gente vai ver contraste, aí lá no contraste eu explico direitinho, tá bom? Mas aqui já fica bem claro para vocês, né, que às vezes tem gente que tem dúvida, eu posso ter o a duas vezes na mesma frase? Pode, tá? Até três, dependendo do caso. Vamos ver mais uma frase, ó. Otousan wa kono uta o utao. Meu pai vai cantar esta música. Kono uta wa otousan wa utao.
Esta música, meu pai vai cantar. Então, até pelo português, né? Não que seja uma regra, mas apenas pela nuance, né? Foi colocada até em ordem invertida para vocês conseguirem ter uma ideia de qual a diferença, né? De quando eu uso apenas a partícula o junto com o verbo e quando eu troco, né? Aquele objeto, aquela palavra que está acompanhando o verbo, quando eu troco o por o a. Né, seria o quê? Eu estou dando destaque a essa palavra para explicar alguma coisa sobre ela, tá? Então, o que é o tópico principal? Eu vou destacar uma palavra para quê? Com qual intenção? De fazer algum comentário ou alguma explicação sobre ela, ok?